vamos fazer o seguinte. Eu chego perto dela e aí eu ligo pra você. Eu posso chegar perto dela assim. Alô? Oi? Aí eu falo com ela e você escuta o que ela falar. Eu já te expliquei. Sempre que ela fala com alguém, a pessoa sai correndo. Confia em mim, meu bem. É um bom plano. Tá, mas toma cuidado, tá? Mãe, como ela é? Ela é do jeito que ela é. Mas como assim? Ela é do jeito que ela é. Mas o que ela tá falando... Não dá pra ouvir. O que ela tá falando? Mãe, eu não sei o que ela tá falando, mas não... Não, mãe! Mãe, não escuta ela! Por favor, não faz isso comigo, mãe! Mãe, não faz isso comigo, mãe! Mãe!